estamos aqui com o Júnior Batista. O Júnior é diretor, produtor, teatrólogo. Júnior é nenhuma coisa, é igual ao Bombril, sempre digo. É um prazer ter você, que eu sabe que eu sou fã de muito tempo, né? Já se conhece há muito tempo pelo teu trabalho. E eu queria ver com você assim, como é que começou essa coisa sua de essa veia artística, né? Que a gente tem, né? Na verdade, a arte corre no sangue da gente quando a gente gosta. Como é que começou essa tua vida artística nesse mundo que é tão fascinante que às vezes nos leva a sonhos? É verdade. Primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz aqui de estar com você também. E assim como eu, você é uma pessoa multifaceteada, né? Agora está apresentando um programa de sucesso, isso é muito bacana. Franklin, a arte eu acho que já está condicionada, é algo que realmente já está impregnado positivamente na gente, né? Eu acho que o tempo permite que a gente vá buscando, né, os caminhos, as diretrizes. Eu comecei na minha carreira há muito tempo atrás, há mais de uma década, né, com música. Eu sempre fui apaixonado pela música do nosso país. Eu acho que o Brasil produz grandes artistas, é o país das cantoras realmente. A gente pode citar aqui umas 10 grandes artistas da década de 60, 70, 80, né, e que ainda estão aí. E eu tive vontade porque eu acho que se você não busca, se você não estuda, se você não consegue ter um conteúdo, né? E fui para o Rio de Janeiro, consegui um trabalho numa grande gravadora na época que se chamava Poligran do Brasil. Fui divulgador, tive um contato maior com os artistas e a partir daí eu busquei conhecer a Elba Ramalho, porque a Elba é uma artista que me interessa, é uma artista importante para o país e eu conhecia toda a obra e conheço toda a obra da Elba. Nos tornamos grandes amigos, a Elba me deu uma grande oportunidade e eu soube fazer a partir dessa oportunidade, né? E não quis me deixar na monotonia. Agora, nunca achei que estivesse numa zona de conforto. A grande verdade é essa. A partir disso eu fui trabalhar. Já tinha experiência como divulgação, ali já era outra oportunidade musical, né? E eu comecei a ver os shows não só como produto final. Eu tive a curiosidade de olhar como era produzido, de que forma era dirigido. Imagine, você vê na minha época no Rio tinha um canecão, uma grande casa de show, hoje não tem mais. E um espetáculo produzido pelo Marcos Farias, dirigido pelo Jorge Fernando, eu tinha que aprender, era um curso gratuito com os maiores profissionais da época, né? E fui pegando outras oportunidades, conhecendo outras pessoas, escrevo, né? Como eu tenho facilidade para escrever, eu fui me tornando redator, escrevia projetos, escrevia textos, escrevia releases, né? E as pessoas foram se interessando. Olha, tem um cara novo aqui do Ceará, tem um nordestino danado aqui no Rio. E fui conhecendo as pessoas, fui passando para outros eixos. Conheci o teatro também, que foi muito sofrido o começo, quando eu penetrei no teatro, foi muito sofrido, porque são duas linguagens completamente diferentes e a turma do teatro é mais coesa, eles têm um embasamento cultural muito forte, e aí na literatura, e aí nas artes plásticas, e aí nas músicas, é tudo diferente, o contexto é outro realmente, entende? E eles tinham preconceito, mas esse cara vem da música. A proposta dele é completamente diferente, esse cara vem da música. E aproveitei, né? Eu disse, eu não vou me intimidar não. Já estou aqui e me apaixonei pelo teatro. Ok. A arte hoje ela ficou muito modernizada, né? Tipo assim, a gente hoje, você acha que daqui a uns 30, 40 anos, nessa geração de hoje, nós vamos encontrar uma Fernanda Montenegro, uma Aracê Balabanian, uma Natália Timberg, essa geração que está vindo agora desses enlatados, de atores enlatados, porque a gente vê assim, você que trabalha, a gente sempre sente, a Fernanda Montenegro, ela é uma diva. Você chega perto da Fernanda Montenegro, ela não sabe a potência que é a Fernanda Montenegro, a personalidade que ela tem, dócil, simpática. Aí você vê uma atriz dessa que faz um programazinho, alguma ponta de novela, e você acha que é o pum da Natália Timberg. Você acha, na sua concepção, essas atrizes
entre aspas, de hoje, elas têm que assim para chegar a ser a Fernanda Montenegro daqui uns 40, 50 anos, que como ela tem de história, né? Que a Fernanda já tem mais ou menos essa história de teatro. Como eu estava lendo no livro da Carmen Miranda que a Bibi Ferreira tomou banho de praia com a Carmen Miranda. Quer dizer, a Bibi é o ícone. E ela é uma diva. Então, assim, na sua concepção, você já trabalha, já vive com essa pessoa, você acha que tem, daqui a uns 50 anos, alguma dessa geração vai chegar a ser um top de uma Bibi Ferreira, por exemplo? Franklin, essa pergunta muito bem feita. Eu quero parabenizar pela pergunta. Olha só, é possível, existem grandes nomes nas artes cênicas, certo? Essa semana ainda eu assisti uma cena da Fernanda Montenegro com o Chay Suede, que é um ator dessa nova geração, e assim, é uma prova de fogo para aquele rapaz. Você imagina o que é que ele vai cenar exatamente com a Fernanda, com a dona Fernanda Montenegro e com a Natália Timber. Que está no segundo papel de televisão. Sabe, então assim, é muito complicado, mas ele tem se saído muito bem. Agora o que acontece é o seguinte, não é possível num país sério, se falar de arte, se falar de cultura, se formar artistas, sabe? Se esse artista não tem embasamento, você não pode chegar diante de uma câmera, você não pode sair da coxinha de um teatro se você não tem o primordial, que é a informação. É você não pode chegar para representar, ninguém pega um ator e joga em cena se ele não tem embasamento. Você não pode representar Iracema se você não conhece, não é só o livro, se você não conhece a obra vasta do José de Alencar, se você não sabe que existe uma trilogia indianista, que existe além da Iracema, o Birajara e o Guarani, entendeu? O porquê? Qual a vontade do José de Alencar falar sobre Iracema? Por que essa obra? Então assim, eu acho que essa geração nova não se preocupa em pesquisar, e isso é muito ruim. Se preocupa muito com estética, que é bacana, porque a imagem vende realmente, mas não é só a imagem. Né? Mas ao passo que se preocupa com a imagem, esquece do conteúdo. Sabe? Porque televisão, gente, é muito complicado de fazer, é uma outra linguagem. Imagina, você está aqui fazendo uma cena de uma festa numa boate, comemoração do aniversário numa boate. Qual é o clima para essa gravação? O diretor chega e diz, clima de alegria. Aí você está numa boate. O diretor dá o toque. É a boa, não precisa mais gravar. Você sai do set de gravação da boate, você já entra no set seguinte e o diretor diz, agora a gente vai gravar um velório. Porque a sequência que aparece na novela não é a sequência de gravação. Então assim, é uma carga de emoção muito forte para o ator. Tem diretor que não permite que você bote caco. Caco é uma expressão que o ator usa para improvisar. Então tem diretor que não permite caco. Entendeu? Então o ator ele tem que ser muito visceral, ele tem que ser bom, não é simplesmente você ler um texto e dizer o que você decorou, não é isso. É interpretar o que o escritor, o que o autor, o que o diretor quer, porque tem essas concepções todas. Agora tem muita gente boa, tem muita gente que faz teatro aí e que tem, aqui mesmo no Ceará tem uma gama de artistas maravilhosos. A Bibi é realmente uma diva, como você falou. Eu assisti agora muito recentemente no Rio um espetáculo da Bibi cantando Frank Sinatra. E é um negócio impressionante, a experiência que a Bibi tem de cena, a intimidade que ela tem de cantar, de atuar, de sair do dó e chegar no fá, e a beleza cênica dela é o que faz dela diva, né? Então ela se desnuda de um personagem e está ali, gloriosa no teatro. Eu acho que essas pessoas poderiam aparecer mais. E outra coisa, essa juventude dessa geração aproveita muito mal os recursos que tem. A gente vive num período que tem internet, vocês têm informação ao alcance de um dedo. Você clica, você tem o que você quiser. Eu já cheguei com inúmeros projetos meus, da Bibi, da Marília e tudo, e o povo não sabia quem é. Entendeu? Por quê? Porque aproveita a informação que tem para rede social, para se masturbar, sabe? Isso é péssimo. Eu me preocupo muito com essa geração que não lê, uma geração que não pesquisa, uma geração que não é coesa, sabe? Não estou fazendo apologia aqui à minha geração, não. Eu estou falando aqui que a juventude precisa se ligar dos recursos que tem, entende? É isso que eu tenho dito. Mas acredito, acho que a arte tem um poder, é transformadora. A arte, ela transforma.
sabe, haja visto aí excelentes projetos sociais. Você vê garotos de rua que se tornaram grandes artistas. A Nanda Costa é um exemplo desse. A Nanda é de Morro, do Rio de Janeiro. Thiago, né? O Thiago Martins, é um querido amigo, meu amigo Thiago Martins, inclusive. Então assim, tem uma série de eixos culturais que ainda funcionam. Mas acho também que as coisas poderiam, uma linguagem artística podia permear entre a outra mais naturalmente. Eu sou completamente contrário a guetos. Eu acho que não precisava ser a turma da música, não precisava ser a turma do teatro, a turma da TV, a turma das artes plásticas, poderia ser a turma da cultura. Eu até lembro que você falou no Bibi, eu lembro que minha tia trabalhou com Bibi Ferreira, tia Constância, que até ela chamou o apelido da Bibi de Bombom. E eu subi a Bibi na escada do Copacabana Palace para ela fazer Piaf. E assim, tia, você leva Bibi com a fragilidade, porque ela era tão frágil, que você parece estar levando um cristal assim. E é bem docemente desse cara. Quando ela marca, você vai me deixar aqui, ela marcou lá a marcação da cena, né? Que ela, quando acende a luz, abre a cortina, a mulher, não sei o que aconteceu que ela disse. É uma entidade impressionante. Como é assim, como é imaginar, como é linda aquilo ali, sabe? Você vê. É a mesma coisa que a vez como você citou. Eu liguei pra mim pra gente assistir, que ela veio fazer aqui, né? Aqui no teatro, aqui no Dragon Mar. Eu convidei a amigo pra assistir, minha amiga perguntou que era Bibi Ferreira, eu desliguei o telefone. Porque assim, as pessoas, assim, nós vivemos no enlatado. Voltando nessa cena, você acha que a cultura hoje, ela poderia ser mais barateada para as pessoas terem acesso? Porque eu vejo assim, o seguinte, por exemplo, você vê essas bandas de forró que tem. Um CD é R$2, é 3, o cara compra assistir o show, quer dizer, por que vem? Porque é muito barato. A cultura em si, por exemplo, uma bela peça de teatro, você trabalha teatro, você já sabe disso, sim, né? O preço não é acessível às pessoas, como é diferente na Europa. Por exemplo, na Europa, os teatros são, todas as pessoas, eles são induzidos ao teatro. Aqui falta algum incentivo, alguma coisa que levasse as pessoas a respirar a cultura, porque nós respiramos enlatados, né? Hoje se sabe quem é, vamos supor, um Wesley Safadão, mas não sabe quem é uma Bibi Ferreira, entre aspas. Poucas pessoas que sabem quem é. O que é que você atribui a isso? Esse fato, você que já trabalha com essa coisa de arte, que já produziu peça de teatro, que grande espetáculo, o que é que você acha o que é que precisa para dar acesso às pessoas a respirar a cultura? Eu vou polemizar na minha resposta, mas eu vou dar a resposta franca, certo? Frank, existe no Brasil secretarias de cultura dos municípios, dos estados. Secretaria de Cultura dos municípios e do estado são projetos feitos para não dar certo. Porque não é possível você burocratizar a cultura. Entende? Não é possível que você... Ou seja, e essas secretarias, elas existem para isso, para dificultar o meio de campo do produtor para que o recurso não só para que você desista mesmo. A ideia é essa. Não, traga aqui um projeto com release, com não sei o quê, com você tem que ter todas as certidões do mundo, enfim, é uma dificuldade tão grande que você desiste do recurso, certo? Essa história de dizer que o Ministério da Cultura é o primo pobre de Brasília também é uma inverdade. Há recursos sim no Ministério da Cultura, entendeu? E há uma lei que existe, eu mesmo tenho mais de 18 projetos aprovados pela Lei Rouanet. O que é a Lei Rouanet, gente? A Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura, ou seja, você coloca seu projeto, o projeto é aprovado e a partir daí você pode captar recursos em empresas, as empresas financiam o teu projeto com recurso financeiro e a partir daí eles têm descontos fiscais, né? Abatimento de imposto de renda. Isso é muito bom? Não, isso é bom, não é muito bom. Porque ao passo que você consegue fazer essa troca de gentilezas com a empresa, né? É bom para a empresa porque ela patrocina, ela está só financiando, ela não está financiando o teu projeto na realidade. Ela está te adiantando o dinheiro e depois aquilo que ela investiu, ela vai ser abatida. Mas a contrapartida disso tudo é que o Ministério da Cultura acaba deixando de fazer esse papel. O papel do Ministério da Cultura é esse, financiar projetos culturais. Então, assim, é tudo muito difícil. Você hoje chega com um plano de mídia de um projeto cultural para um departamento de marketing, se você não é conhecido da empresa, ele não financia.
sabe? Então assim, se torna caro produção, você imagine, trazer um espetáculo da Bibi hoje pra cá. Só o cachê, não vou falar do cachê do espetáculo da Bibi, vamos falar, a Marília Pêra está com um espetáculo maravilhoso, As Cartas que Escrevi, ela cantando Erivelto Martins. O cachê do espetáculo é 50 mil por apresentação, tá certo? Vem mais 18 pessoas fora a Antônio Marília Pêra, tá certo? Aí tem que se locar um piano, tem hospedagem de todo mundo, tem alimentação de todo mundo. Facilmente, Frank, um espetáculo desse não fica por menos de 100 mil reais. Facilmente. Como que você capta nas empresas, você não paga. Se você não tem um projeto bem redigido e não tem um discurso bom, você chegar e dizer, olha, eu estou proporcionando a você que você mostre sua marca. Uma grande empresa hoje tem marketing, gente. E os marketings têm verba direcionada para isso. Então o cara tem que ter muita consciência de que está investindo num selo cultural e etc e tal. Ao contrário, são o entretenimento, que é o que você chama de enlatado, né? Eu também não sou contra, eu só acho que não tem conteúdo, desculpa, sabe? Não tem conteúdo, é uma coisa realmente para entreter. E as pessoas precisam, bicho, ter essa concepção e não achar que entretenimento é cultura, porque não é. Entretenimento é uma coisa, cultura é outra. Completamente diferente, andam em paralelas, entendeu? Ok. A arte hoje ela ficou muito modernizada, né? Tipo assim, a gente hoje, você acha que daqui a uns 30, 40 anos, nessa geração de hoje, nós vamos encontrar uma Fernanda Montenegro, uma Araceba Labanhán, a Natália Timberg, essa geração que está vindo agora desses enlatados, de atores enlatados, porque a gente vê assim, você trabalha, a gente sempre sente, a Fernanda Montenegro, ela é uma diva. Você chega perto da Fernanda Montenegro, ela não sabe a potência que é a Fernanda Montenegro. A personalidade que ela tem, dócil, simpática. Aí você vê uma atriz dessa que faz um programazinho, algum ponto de novela, você acha que é o pum da Natália Timberg. Você acha, na sua concepção, essas atrizes, entre aspas, de hoje, elas têm cacete para chegar a ser a Fernanda Montenegro daqui a uns 40, 50 anos? Como ela tem de história, né? Que a Fernanda já tem mais ou menos essa história de teatro. Como eu estava lendo no livro da Carmen Miranda que a Bibi Ferreira tomou banho de praia com a Carmen Miranda. Quer dizer, a Bibi é o ícone e ela é uma diva. Então, assim, na sua concepção, você já trabalha, já vive com essa pessoa, você acha que tem, daqui a uns 50 anos, alguma dessa geração vai chegar a ser um top de uma Bibi Ferreira, por exemplo? Franklin, essa pergunta muito bem feita. Eu quero parabenizar pela pergunta. Olha só, é possível, existem grandes nomes nas artes cênicas, certo? Essa semana ainda eu assisti uma cena da Fernanda Montenegro com o Chay Suede, que é um ator dessa nova geração, e assim, é uma prova de fogo para aquele rapaz. Você imagina o que é que vai assinar exatamente com a Fernanda, com a dona Fernanda Montenegro e com a Natália Timberg. Que está no segundo papel de televisão. Sabe, então assim, é muito complicado, mas ele tem se saído muito bem. Agora o que acontece é o seguinte, não é possível, num país sério, se falar de arte, se falar de cultura, se formar artistas, sabe? Se esse artista não tem embasamento, você não pode chegar diante de uma câmera, você não pode sair da coxinha de um teatro se você não tem o primordial, que é a informação. É você não pode chegar para representar, ninguém pega um ator e joga em cena se ele não tem embasamento. Você não pode representar Iracema se você não conhece, não é só o livro, se você não conhece a obra vasta do José de Alencar, se você não sabe que existe uma trilogia indianista, que existe além da Iracema, o Birajara e o Guarani, entendeu? O porquê? Qual a vontade do José de Alencar falar sobre Iracema? Por que essa obra? Então assim, eu acho que essa geração nova não se preocupa em pesquisar, e isso é muito ruim. Se preocupa muito com estética, é bacana, porque a imagem vende realmente, mas não é só a imagem. Né? Mas ao passo que se preocupa com a imagem, esquece do conteúdo.
sabe? Porque televisão, gente, é muito complicado de fazer, é uma outra linguagem. Imagina você tá aqui fazendo uma cena de uma festa numa boate, comemoração do aniversário numa boate. Qual é o clima para essa gravação? O diretor chega e diz, clima de alegria. Aí você tá numa boate. O diretor dá o toque. É a boa, não precisa mais gravar. Você sai do set de gravação da boate, você já entra no set seguinte e o diretor diz, agora a gente vai gravar um velório. Porque a sequência que aparece na novela não é a sequência de gravação. Então assim, é uma carga de emoção muito forte pro ator. Tem diretor que não permite que você bote caco. Caco é uma expressão que o ator usa para improvisar. Então tem diretor que não permite caco. Entendeu? Então o ator ele tem que ser muito visceral, ele tem que ser bom, não é simplesmente você ler um texto e dizer o que você decorou, não é isso. É interpretar o que o escritor, o que o autor, o que o diretor quer, porque tem essas concepções todas. Agora tem muita gente boa, tem muita gente que faz teatro aí e que aqui mesmo no Ceará tem uma gama de artistas maravilhosos. A Bibi é realmente uma diva, como você falou. Eu assisti agora muito recentemente no Rio um espetáculo da Bibi cantando Frank Sinatra. E é um negócio impressionante, a experiência que a Bibi tem de cena, a intimidade que ela tem de cantar, de atuar, de sair do dó e chegar no fá, e a beleza cênica dela é o que faz dela diva, né? Então ela se desnuda de um personagem e está ali, gloriosa no teatro. Eu acho que essas pessoas poderiam aparecer mais. Outra coisa, essa juventude dessa geração aproveitam muito mal os recursos que tem. A gente vive num período que tem internet, vocês têm informação ao alcance de um dedo. Você clica, você tem o que você quiser. Eu já cheguei com inúmeros projetos meus, da Bibi, da Marília e tudo, o povo não sabe nem quem é. Entendeu? Por quê? Porque aproveita a informação que tem para rede social, para se masturbar, sabe? Isso é péssimo. Eu me preocupo muito com essa geração, geração que não lê, uma geração que não pesquisa, uma geração que não é coesa, sabe? Não estou fazendo apologia aqui à minha geração, não. Eu estou falando aqui que a juventude precisa se ligar dos recursos que tem, entende? É isso que eu tenho dito. Mas acredito, acho que a arte tem um poder, é transformadora. A arte ela transforma, sabe? Haja visto aí excelentes projetos sociais. Você vê garotos de rua que se tornaram grandes artistas. A Nanda Costa é um exemplo desse. A Nanda é de Morro, do Rio de Janeiro. Thiago, né? O Thiago Martins, que é um querido amigo, meu amigo Thiago Martins, inclusive. Então assim, tem uma série de eixos culturais que ainda funcionam. Mas acho também que as coisas poderiam, uma linguagem artística podia permear entre a outra mais naturalmente. Eu sou completamente contrário a guetos. Eu acho que não precisava ser a turma da música, não precisava ser a turma do teatro, a turma da TV, a turma das artes plásticas, poderia ser a turma da cultura. Né? Eu até lembro que você falou no Bibi, eu me lembro que minha tia trabalhou com Bibi Ferreira, tia Constância, que até ela chamou o apelido da Bibi de Bombom. E eu subi com Bibi na escada do Copacabana Palace para ela fazer Piaf. E assim, tia, você leva Bibi com a fragilidade, que ela é tão frágil, que você parece estar levando um cristal assim. E é bem doce mesmo esse cara. Quando ela marca, você vai me deixar aqui, ela marcou lá a marcação da cena, né? Que ela, quando acende a luz, abre a cortina, a mulher, eu não sei o que aconteceu com aquilo ali. É uma entidade impressionante. Como é imaginar, como é linda aquilo ali, sabe? Você vê. É a mesma coisa que a vez que você citou. Eu liguei pra mim pra gente assistir, que ela veio fazer aqui, né? Aqui no teatro, aqui no Dragon Mar. Eu convidei um amigo pra assistir, minha amiga perguntou que era Bibi Ferreira, aí eu desliguei o telefone. Porque assim, as pessoas, assim, nós vivemos no enlatado. Voltando nessa ação, você acha que a cultura hoje, ela poderia ser mais barateada para as pessoas terem acesso? Porque eu vejo o seguinte, por exemplo, você vê essas bandas de forró que tem. Um CD é R$2, é 3, o cara compra e assiste o show. Quer dizer, por que é feito? Porque é muito barato. A cultura em si, por exemplo, uma bela peça de teatro, você trabalha teatro, você já sabe disso, né? O preço não é acessível às pessoas, como é diferente na Europa. Por exemplo, na Europa, os teatros são, todas as pessoas, eles são induzidos ao teatro.
Aqui falta algum incentivo, alguma coisa que levasse as pessoas a respirar a cultura? Porque nós respiramos enlatados, né? Hoje se sabe quem é, vamos supor, um Wesley Safadão, mas não sabe quem é uma Bibi Ferreira, entre aspas. Poucas pessoas que sabem quem é. O que é que você atribui a isso, esse fato? Você que já trabalha com essa coisa de arte, que já produziu peça de teatro, que grande espetáculo, o que é que você acha o que é que precisa para dar acesso às pessoas a respirar a cultura? Eu vou polemizar na minha resposta, mas eu vou dar a resposta franca, certo? Frank, existe no Brasil secretarias de cultura nos municípios, nos estados. A Secretaria de Cultura dos municípios e do estado são projetos feitos para não dar certo. Porque não é possível você burocratizar a cultura. Entende? Não é possível que você... Ou seja, e essas secretarias, elas existem para isso, para dificultar o meio de campo do produtor para que o recurso não saia, para que você desista mesmo. A ideia é essa. Não, traga aqui um projeto com release, com não sei o quê, com você tem que ter todas as certidões do mundo, enfim, é uma dificuldade tão grande que você desiste do recurso, certo? Essa história de dizer que o Ministério da Cultura é o primo pobre de Brasília também é uma inverdade. Há recursos sim no Ministério da Cultura, entendeu? E há uma lei que existe, eu mesmo tenho mais de 18 projetos aprovados pela Lei Rouanet. O que é a Lei Rouanet, gente? A Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura, ou seja, você coloca seu projeto, o projeto é aprovado e a partir daí você pode captar recursos em empresas, as empresas financiam o teu projeto com recurso financeiro e a partir daí eles têm descontos fiscais, né? Abatimento de imposto de renda. Isso é muito bom? Não, isso é bom, não é muito bom. Porque ao passo que você consegue fazer essa troca de gentilezas com a empresa, né? É bom para a empresa porque ela patrocina, ela está só financiando, ela não está financiando o teu projeto na realidade. Ela está te adiantando o dinheiro e depois aquilo que ela investiu, ela vai ser abatida. Mas a contrapartida disso tudo é que o Ministério da Cultura acaba deixando de fazer esse papel. O papel do Ministério da Cultura é esse, financiar projetos culturais. Então assim, é tudo muito difícil. Você hoje chega com um plano de mídia de um projeto cultural para um departamento de marketing, se você não é conhecido da empresa, ele não financia. Sabe? Então assim, se torna caro a produção, você imagine, trazer um espetáculo da Bibi hoje para cá. Só o cachê, não vou falar do cachê do espetáculo da Bibi, vamos falar, a Marília Pêra está com um espetáculo maravilhoso, As Cartas que Escrevi, ela cantando Erivelto Martins. O cachê do espetáculo é 50 mil por apresentação, tá certo? Vem mais 18 pessoas fora a dona Marília Pêra, tá certo? Aí tem que se locar um piano, tem hospedagem de todo mundo, tem alimentação de todo mundo. Facilmente, Frank, um espetáculo desse não fica por menos de 100 mil reais. Facilmente. Como que você capta nas empresas, você não paga. Se você não tem um projeto bem redigido e não tem um discurso bom, você chegar e dizer, olha, eu estou proporcionando a você que você mostre sua marca. Uma grande empresa hoje tem marketing, gente. E os marketings têm verba direcionada para isso. Então o cara tem que ter muita consciência de que está investindo num selo cultural e etc e tal. Ao contrário, são o entretenimento, que é o que você chama de enlatado, né? Eu também não sou contra, eu só acho que não tem conteúdo, desculpa, sabe? Não tem conteúdo, é uma coisa realmente para entreter. E as pessoas precisam, bicho, ter essa concepção e não achar que entretenimento é cultura, porque não é. Entretenimento é uma coisa, cultura é outra, completamente diferente, andam em paralelos, entendeu?